Hoje é 26 de junho, são exatamente 16 horas. Uma sexta-feira aqui em Porto Alegre, de altos e baixos, em relação ao sol, o céu azul. Uma hora tem nuvem, outra hora não tem nuvem. E um dia muito frio aqui no Rio Grande do Sul, muito frio. E agora chegou uma frente fria aqui no nosso estado. Ainda bem que essa nuvem de gafanhotos que está ali por Corrientes, perto da fronteira aqui do Rio Grande do Sul, na Argentina, essa nuvem de gafanhotos não está se aproximando aqui do nosso estado, parece que está indo ali para o Uruguai. Mas, olha, é uma nuvem de gafanhotos de 10 quilômetros de extensão, né? Devora tudo que fica na passagem. Então, além da pandemia, ainda ter que enfrentar uma nuvem de gafanhotos, aqui a praga dos gafanhotos, seria alguma coisa assim de mortificar todo mundo aqui no Rio Grande do Sul. Mas não é sobre isso aí que eu quero falar com vocês nessa sexta-feira aqui. Eu quero falar sobre a prisão do jornalista Oswaldo Eustáquio. É um jornalista do Paraná, um jornalista bolsonarista, um repórter, jornalista profissional. Foi preso hoje por ordem do ministro Alexandre de Moraes. Olha, Alexandre de Moraes. Ministro Alexandre de Moraes. Está de olho aí nos jornalistas que apoiam o governo Bolsonaro. Alguém já me disse assim, te cuidem, Polímio. Eu me cuido, sim. Mas eu não tenho medo. E também eu tenho muito cuidado com o que eu faço e com o que eu digo. Mas faço e digo. Senhores, eu quero, antes de falar, eu protesto contra essa prisão. Fico muito surpreso quando o Sindicato dos Jornalistas, a Associação Brasileira de Imprensa, enfim, todas as entidades dos jornalistas, OAB, eu fico muito surpreso quando eles ingressam num período de silêncio obsequioso em relação a essas tropelias que estão sendo cometidas por ordem do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal e se calam diante da prisão de jornalistas, cujo único crime, nesse caso, pelo menos do Oswaldo Eustáquio, eu digo também isso em relação, por exemplo, ao Ala dos Santos, que teve a casa 2 vezes invadida pela Polícia Federal, cumprindo mandados de busca e apreensão. Mas nesses casos aí, o que acontece com esses jornalistas é que eles estão violando, entre aspas, crimes de opinião, entre aspas, usando da liberdade de expressão e da liberdade de imprensa que lhes garante a Constituição Federal. É isso aí. É exatamente isso aí que eu acabo de dizer. Então, há um inquérito em andamento no Supremo Tribunal Federal que, na minha ótica, é ilegal, por mais que o Pleno do Supremo constitucionalize essa ilegalidade, eu continuo achando que é uma ilegalidade. É a minha opinião. Não é só a minha opinião. Esse inquérito ele foi instaurado monocraticamente, ou seja, por uma decisão individual do presidente Supremo Dias Toffoli, para fazer isso que o Alexandre de Moraes, que é o relator desse, na verdade, o condutor desse inquérito, ele vem fazendo. Ou seja, perseguir líderes, ativistas, jornalistas, parlamentares, todos que se atrevem a criticar os ministros do Supremo Tribunal Federal. Aqueles que criticam com mais ou menos severidade, todos eles. Mas a ênfase está sendo dada, pelo que eu estou percebendo, em cima de parlamentares, olha, 10 deputados e um senador da República, né, que tiveram seus sigilos fiscal, bancário e telemático quebrados por ordem do Supremo Tribunal Federal. Numa invasão de prerrogativas expressas do Congresso. Esses parlamentares todos, eles são invioláveis no exercício dos seus mandatos. Apesar disso, o Supremo o Alexandre de Moraes comete esse atropelo. Enfim, então o Oswaldo Eustáquio está preso e eu protesto contra essa prisão aí. E quero dizer para vocês até que eu protesto com base
não apenas no que me garante a lei, mas inclusive em cima de um belíssimo poema do poeta russo Mayakovsky. Eu conheço esse poema já há muito tempo. Acho que vocês talvez também conheçam, né? É aquele que diz assim: na primeira noite vieram na minha casa, foram no meu jardim e arrancaram uma flor. E eu não disse nada. Na segunda noite vieram na minha casa, destruíram o meu jardim, pisaram em cima das flores, mataram o meu campo e eu não disse nada. Na terceira noite, o mais frágil deles resolveu invadir a minha casa e eliminou a voz que está agora presa na minha garganta. E eu já não posso dizer nada. Há um outro brocado aí que fala o seguinte: quem cala consente. E acaba pagando o pato por isso aí. É menos poético do que esse poema do Mayakovsky, mas tem o mesmo sentido. Então, o que ocorre é que a ninguém é lícito, nesse momento, se calar dentro de mais esta tropelia promovida pelo ministro Alexandre de Moraes ao determinar a prisão do jornalista Oswaldo Eustáquio. A alegação é de que o Oswaldo Eustáquio ofendeu os ministros do Supremo Tribunal Federal. Mas ele não foi preso por isso aí. Ele está sendo investigado no inquérito aberto aí pelo Alexandre de Moraes. Ele foi preso sob a alegação de que se encontrava em Campo Grande, no Mato Grosso, tinha viajado ao Paraguai e poderia fugir para o Paraguai. Fugir para o Paraguai. Ele esteve no Paraguai. Se ele quisesse, tinha ficado lá. Mas não havia a menor razão para ficar lá. Por que não havia a menor razão? Olha, ele não está denunciado, ele não está sendo julgado, ele não foi condenado e ele não foi preso. Não houve determinação da sua prisão. Não houve nada disso aí. Nem sequer denunciado pelo Ministério Público ele foi. Ou pelo próprio Alexandre de Moraes, porque agora o Alexandre de Moraes ele é delegado de polícia, é policial, é investigador, é procurador, é promotor, vai ser juiz, só falta ser o carcereiro. Ora, senhores, então a acusação é essa: olha, ele podia fugir para o Paraguai. Para lembrar, o Oswaldo Eustáquio passou a vida dele toda trabalhando como jornalista no Paraná. Até há pouco tempo, inclusive, assinava uma página que era alojada dentro do site UOL, que era o Agora Paraná. Então, é um repórter por excelência. Agora, hoje, está vivendo em Brasília. Ele está trabalhando também em Brasília. Ali no Paraná, vocês sabem disso, quem conhece o Paraná, ali em Foz do Iguaçu, eu acho que não existe um paranaense que não tenha ido a Foz do Iguaçu e que não tenha atravessado para o outro lado, ali para Puerto Stroessner, né, como se dizia antigamente. É só atravessar a ponte. Então, o Oswaldo Eustáquio já foi 1 milhão de vezes para o Paraguai. Então, vai e volta ali. É como aqui no Rio Grande do Sul com a Argentina e com o Uruguai. Nós fazemos fronteira aqui. Então, vai e atravessa. No Paraná, então, muito mais. Né? Então, essa é a causa determinante da prisão. Falsa causa. Falsa causa. É que nem aquela história do lobo e do cordeiro. O cordeiro disse para o lobo: eu não posso estar sujando a tua água porque eu estou a jusante, não é possível. E o lobo se convence de que realmente o cordeiro tem razão, isso não interessa, eu vou te comer assim mesmo. E mata o cordeiro. Né? Ou seja, é o mais frágil deles, por fim, já que eu me calei em todas as outras vezes, como dizia Mayakovsky, entra na minha casa e oprime a minha voz, não permite mais que eu fale. É o que estão fazendo com o Oswaldo Eustáquio agora, como já tentaram fazer com Ala dos Santos quando invadiram a casa dele, por 2 vezes, cumprindo absurdos mandados de busca e apreensão. O objetivo final é intimidá-los, é impedi-los
de trabalhar. Como foi o caso da presa política Sarah Winter também, que foi presa com que objetivo? De calá-la, de impedir que ela continuasse fazendo críticas, sobretudo ao Supremo Tribunal Federal. Ora, enfiaram uma tornozeleira eletrônica, inclusive, nessa presa política quando foi libertada. Vocês imaginem o Lula, que foi já condenado em 2 processos como ladrão e que foi solto pelos seus amigos do Supremo Tribunal Federal. Vocês imaginem se alguém tivesse enfiado uma tornozeleira eletrônica nele. Isso que está condenado, hein? E essa presa política aí, ela não foi sequer denunciada pelo Ministério Público, ela não está sendo julgada, ela não foi, portanto, condenada. E mesmo assim, sofre essa violência por parte do ministro Alexandre de Moraes. Ora, na verdade, esse Oswaldo Eustáquio, ele acabou se notabilizando aí nacionalmente, primeiro porque ele confrontou aquele site sujo The Intercept, quando ele estava promovendo calúnias, injúrias e difamações diariamente contra o ex-ministro e ministro da Justiça do Bolsonaro, o Sérgio Moro, e contra os procuradores da Lava Jato, sobretudo o Deltan Dallagnol, lá em Curitiba. Esse The Intercept, como vocês se lembram, ele usou informações passadas a eles criminosamente por um grupo de hackers que acabou preso, inclusive, e esse grupo tinha roubado tudo que era tipo de dados, até do próprio presidente Jair Bolsonaro. Então, ele confrontou esse site sujo Intercept. Até para lembrar vocês, eu quero passar de novo a informação de que, naquela ocasião, quando se tentou cortar o passo do Glenn Greenwald, esse americano, do The Intercept, o próprio ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal acabou por, em vez de tomar providências, acabou blindando-o e impedindo que, por qualquer razão, ele pudesse ser sequer investigado, quanto mais denunciado, processado e condenado. E agora o Supremo cumpre esse torpe papel aí que está cumprindo em relação a jornalistas, ativistas e parlamentares ligados ao presidente Bolsonaro. Então, o Oswaldo Eustáquio, ele se notabilizou primeiro nisso aí. E, em segundo lugar, vocês sabem, a questão de um mês atrás, ele bateu recorde de audiência no seu canal de YouTube quando entrevistou o ex-deputado Roberto Jefferson, que denunciou claramente a orquestração de uma conspirata da qual estariam participando o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional, mais todo o eixo do mal para derrubar o governo Bolsonaro. E com isso não setou aquela ferida ali e impediu que aquela orquestração toda fosse adiante. Então ele é visado nisso aí. Como acabou sendo visado o próprio Roberto Jefferson, também nesse inquérito, que teve a sua casa vasculhada pela Polícia Federal ali, a mando do Alexandre de Moraes, para cumprir mandatos de busca e apreensão. Aliás, eu estou publicando hoje no meu blog, polibiobraga.com.br, a íntegra da notícia crime protocolada na Procuradoria-Geral da República pelo Roberto Jefferson, aliás, pelo PTB nacional. O PTB, vocês vão ali no meu blog, polibiobraga.com.br, está a íntegra dessa notícia crime que o PTB protocolou contra o ministro Alexandre de Moraes, justamente pelas tropelias que está cometendo no âmbito desse inquérito das fake news, dessas ameaças aí contra ministros do Supremo Tribunal Federal, ofensas. Então, essa notícia crime está agora nas mãos do Rodrigo Aras, o chefão aí da Procuradoria-Geral da República. Porque o que pede o PTB? O PTB pede que a Procuradoria-Geral da República, com base na notícia crime, processe criminalmente o ministro Alexandre de Moraes por violar o artigo 32 da Lei de Abuso de Autoridade. Está ali plenamente configurado esse abuso. Como está configurado no caso do Jefferson ali, que é um caso individual dele, ele expõe as razões que estão todas ali. Que, aliás, são razões levantadas por todos os investigados nesse caso desse inquérito ilegal. Que são pela ordem. Primeiro, até agora, o ministro Alexandre de Moraes não permitiu que advogado nenhum tivesse acesso aos autos do inquérito. Portanto, nenhum dos réus, sequer aqueles 10 deputados e senadores, consegue saber do que estão sendo investigados, até para poder se defender. A lei
obriga claramente que inquéritos sejam abertos, sejam dados vistas aos investigados, aos advogados dos investigados, pois o ministro Alexandre de Moraes tem reiteradamente negado isso, né? Ali fica o documento do PTB, deixa claro ali com datas, com horários, com cópias de pedido, tudo, que tem sido negado para os advogados aí o acesso do Roberto Jefferson ao inquérito, aos autos do inquérito para verificar do que está sendo acusado ali. Ou seja, está se defendendo no escuro. O Roberto Jefferson e todos os outros demais, como Oswaldo Eustáquio, o Alan dos Santos, os 10 deputados, o senador, não fico sabendo do que estão sendo. É uma situação kafkiana, completamente kafkiana. Né? Não tem amparo legal nenhum isso que está sendo feito. Então, em primeiro lugar, isso aí. E, em segundo lugar, o PTB alega que o Roberto Jefferson, que, aliás, é o presidente nacional do PTB, ele está sendo constrangido e humilhado de forma deliberada por parte de uma autoridade pública de expressão, como é o caso do Alexandre de Moraes. Então, senhores, agora vamos ver o que a PGR vai fazer com essa notícia crime. De qualquer maneira, ela está lá protocolada. Né? O dia, no entanto, hoje, nessa sexta-feira, ele, para mim, do ponto de vista meu como jornalista, é uma sexta-feira negra, porque, sinceramente, eu não me lembro de um outro caso, desde a Constituição de 88, que reintroduziu pleno Estado Democrático de Direito, eu não me lembro de um outro caso que jornalistas tenham sido presos por expressarem as suas opiniões e utilizado o que a Constituição lhes garante em relação à sua liberdade de imprensa. Não me lembro de outro caso. Os casos que eu conheço, e dos quais eu mesmo sou protagonista, são casos em que os jornalistas, como eu, são processados ou processos no âmbito do que dispõe o Código Penal, o Código Civil, o Marco Civil da Internet, a Constituição, mas não presos temporária ou provisoriamente, no âmbito de um inquérito ainda em andamento, sobretudo ilegal. Isso eu nunca vi. Então, me causa muito espanto, realmente, que entidades como a OAB, como a CNBB, que a ABI, que o Sindicato dos Jornalistas, os próprios jornais, rádios e televisões, façam esse silêncio obsequioso em relação a essas tropelias que estão sendo cometidas por obra e graça do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal contra a liberdade de imprensa. Isso me espanta muito, isso que esteja acontecendo. Porque é bom lembrar sempre o seguinte, que aquilo que acontece de ilegal e de tropelia em relação aos nossos piores inimigos, amanhã ou depois pode acontecer contra nós. E quem não respeita as leis para um, acaba não respeitando para ninguém também. Então, senhores, vale aí relembrar o poeta russo Mayakovsky, né? No último dos dias, como eu sempre fiquei quieto, o mais frágil deles, o mais insignificante deles, ousou entrar na minha porta sem minha licença, arrombou-a e roubou a voz de que eu disponho. E como eu me calei antes, eu agora estou calado para sempre. Essa gente que está fazendo isso hoje está muito baseada nesses exemplos aqui que ocorreram durante os governos do PT, no Brasil e no Rio Grande do Sul, quando os jornalistas foram perseguidos. Agora, é bom que se diga, mesmo nos governos do Lula e Dilma, do PT, eu não conheço um único caso de jornalista que tenha sido preso de maneira ilegal antes de algum julgamento. Esse livro aqui, ó, A Vanguarda do Atraso, narra aqui dezenas de casos de perseguições a jornalistas aqui do Rio Grande do Sul, inclusive eu, por parte de governos do PT, que tiraram os nossos empregos, nos processaram civilmente para acabar com o nosso patrimônio,
nos processaram criminalmente para acabar com a nossa liberdade e acabaram por perder 90% desses casos aqui. E não venceram nenhum do ponto de vista criminal ao longo de 30 anos. Mas isso aqui não vale mais nada. O que vale agora é o que determina essa nova, inesperada e inaceitável ditadura do judiciário capitaneada pelo Supremo Tribunal Federal.